boa tarde a todos. A Ordem dos Advogados Portugueses dá as boas-vindas a todos os presentes. Em nome do Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, vamos dar início à sessão comemorativa do Dia Internacional da Mulher e entrega do Prémio Helena Guimarães 2026. A Ordem dos Advogados agradece a presença, que muito nos honra, dos nossos convidados e todas as entidades connosco que celebram este dia, em especial as presentes. A Vice-Presidente da Assembleia da República, Deputada Teresa Moraes, a Presidente do Grupo Parlamentar do PCP, Deputada Paula Santos, em representação do Presidente do Grupo Parlamentar do Chega, as deputadas Madalena Cordeiro, Idalina Durães e Sónia Monteiro, em representação do Presidente do Grupo Parlamentar do PS, a deputada Isabel Moreira, em representação do Procurador-Geral da República, a Procuradora-Geral Regional de Lisboa, doutora Helena Gonçalves, a Secretária de Estado Adjunta e da Juventude e da Igualdade, doutora Carla Rodrigues, em representação do Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, a doutora Raquel Rolo, em representação do Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, a Vice-Presidente, a desembargadora Eleonora Viegas, a Presidente do Tribunal da Relação de Évora, desembargadora Albertina Pedroso, a Presidente do Tribunal Central Administrativo Sul, desembargadora Tânia Meireles da Cunha, a Presidente dos Tribunais Administrativos e Fiscais da Zona Sul, desembargadora Ana Pinhol, a Bastonária da Ordem dos Biólogos, doutora Maria de Jesus Silva Fernandes, em representação do Bastonário da Ordem dos Engenheiros Técnicos, o Vice-Presidente, Engenheiro Técnico António Proa, em representação do Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, a doutora Diana Costa e o doutor Duarte Brazão, o Presidente da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, Dr. Vítor Alves Coelho, a Presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, a doutora Regina Soares, o Presidente do Conselho de Administração do MENECA, Conselheiro José Mouraes Lopes e a vogal, doutora Ana Paula Lourenço, em representação da Presidente do Instituto dos Registros e Notariado, a Vice-Presidente, doutora Cristina Mesquita, a Presidente do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, professora doutora Helena Sousa e a vogal doutora Carla Martins, em representação do Diretor do Centro de Estudos Judiciários, a Diretora Adjunta doutora Margarida Paz, em representação do Diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária, a doutora Anabela Filipe, em representação da Diretora-Geral da Política de Justiça, a Subdiretora-Geral, doutora Bruna Costa, a Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, doutora Karina Quaresma, a Presidente da Direção da Associação de Mulheres contra a Violência, doutora Ana Maria Ventura Pascoal e as restantes membros presentes, em representação da Presidente da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, a doutora Carla Carvalho, a Presidente da Assembleia Geral do Instituto de Apoio à Criança, doutora Dulce Rocha, em representação do Presidente da SOR Optimist International de Portugal, doutora Ana Faísca, o Presidente do Conselho de Supervisão da Ordem dos Advogados, Juiz Conselheiro Jubilado, doutor António Henriques Gaspar, as Vices-Presidentes do Conselho Geral, doutora Eduarda Proença de Carvalho e doutora Paula Ponces Camenho, e os vogais presentes, doutora Andréia Matias de Almeida e doutor Nuno Ricardo Guilherme, o Presidente do Conselho Regional de Lisboa, doutor Telmo Guerreiro Simeão, a Presidente do Conselho Regional de Évora, doutora Maria de Lourdes Évora, a Presidente do Conselho de Ontologia de Lisboa, doutora Alexandra Bordal Gonçalves, em representação do Presidente do Conselho de Ontologia do Porto, a Vice-Presidente, doutora Maria José Castro Lopes, o Presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, Dr. Basílio Horta, o Presidente da Comissão dos Direitos e das Prerrogativas da Advocacia, Dr. Pedro Ribeiro e Silva, em representação da Comissão da Família e Crianças, as vogais doutora Helena Domingos e doutora Palmira Carvalho,
O Presidente do Conselho de Curadores da Fundação Champalimau, Dr. Daniel Proença de Carvalho, a doutora Manuela Ferreira Leite, membro desse Conselho e colaboradores da Fundação aqui presentes, o Dr. Gonçalo Castro Sola, administrador da Fundação Liga, o Presidente do Conselho de Administração da Fundação Milênio BCP, embaixador Dr. António Monteiro, a professora doutora Teresa Pizarro Beleza, a embaixadora Ana Martinho, a doutora Sofia Galvão, a doutora Margarida Esteves da Fonseca Sarmento, a doutora Rita Magalhães Colasso e a doutora Maria Regina Tavares da Silva. O doutor Filipe Palma Carlos, neto da senhora doutora Elina Guimarães, senhores advogados e advogadas e restantes convidados presentes. Vamos agora dar início ao debate dedicado ao tema aumento da violência contra as mulheres, regresso ao passado. Passo a palavra à senhora Vice-Presidente do Conselho Geral, doutora Eduarda Proença de Carvalho. Excelentíssimos senhores, excelentíssimas senhoras, caros colegas, em nome do Conselho Geral, agradeço a vossa presença que muito nos honra. Estamos hoje aqui para comemorar, homenagear a excelentíssima senhora doutora Leonor Beleza pelo percurso único e excepcional ao longo de toda a sua vida pública na defesa intransigente dos direitos das mulheres na sociedade portuguesa. Antes de passarmos à entrega deste galardão, que é um momento muito único e muito pessoal, passarei a palavra ao Dr. João Lázaro, Vice-Presidente da Associação de Apoio à Vítima. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu faço minha a extensa lista de indicações iniciais relativamente aos presentes. Permitam-me uma saudação e um agradecimento muito especial ao Sr. Bastonário, da Ordem dos Advogados, ao Dr. João Massano e também à Dra. Eduarda Proença de Carvalho, Vice-Presidente do Conselho Geral. Permitam-me ainda cumprimentar os meus ilustres companheiros nesta mesa, o João Luís de Sousa Dias, chefe principal da PSP, e Álvaro Beleza, que dispensa apresentações. Permitam-me, ainda em fase de agradecimentos e de apresentações, uma especial saudação à homenageada, a doutora Leonor Beleza, que acompanhamos e acompanha também diariamente o trabalho da APAV há muitos anos, e é um gosto estar aqui nesta posição e neste momento. A violência doméstica e a violência de género continuam a representar um dos mais graves problemas sociais em Portugal. Trata-se, como sabemos, de um fenómeno estrutural que afeta maioritariamente mulheres, mas também atinge homens, crianças, jovens e pessoas idosas. Para além do impacto individual nas vítimas, este tipo de violência tem consequências sociais e institucionais significativas. Apoiar as vítimas, as famílias e amigos, prestando serviços de qualidade gratuitos e confidenciais e contribuir para o aperfeiçoamento das políticas públicas, sociais e privadas, centradas no Estatuto da Vítima, é a missão da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, da APAV, há mais de 35 anos, e por isso sentimos a responsabilidade de contribuir para esta reflexão acerca da forma de combater e eliminar fenómenos como a violência doméstica e a violência de género. Também em Portugal, como na maioria dos países da Europa, a violência doméstica apresenta-se com um caráter endémico e transversal na sociedade. Qualquer pessoa pode ser vítima de violência doméstica, independentemente do sexo, da idade, da escolaridade, situação profissional e económica, condição social, orientação sexual, religião, o que também é válido para as pessoas agressoras. Do ponto de vista do género, as vítimas tendem a ser predominantemente do sexo feminino e os agressores, as pessoas agressoras, maioritariamente do sexo masculino. A violência de género está associada a desigualdades estruturais entre homens e mulheres. Embora possa afetar qualquer pessoa, os dados estatísticos demonstram que as mulheres continuam a ser as principais vítimas. De acordo com os dados nacionais de 2025 da APAV, das estatísticas APAV, foram apenas pela APAV apoiadas 18.549 vítimas de crime e outras formas de violência. A violência doméstica representou cerca de 73,9% dos casos acompanhados. Em relação ao perfil das vítimas, a análise dos dados revela-nos também que 75,5% das vítimas são mulheres, evidenciando a forte dimensão de género. Idade média das vítimas é 37 anos. Existem também vítimas menores, sendo a maioria do sexo feminino. As mulheres idosas apresentam uma média etária próxima dos 76 anos. Na maioria dos casos, a pessoa agressora é ou foi parceiro íntimo da vítima. Em situações envolvendo crianças e pessoas idosas, as pessoas agressoras são frequentemente familiares diretos.
Este fator dificulta a denúncia, uma vez que a violência ocorre em contexto privado e muitas vezes envolve dependência emocional ou económica. Apesar dos avanços legislativos e a implementação de planos nacionais de combate à violência, os dados oficiais, o número de homicídios conjugais, os números da APAV, assim como das várias organizações parceiras, muitas delas aqui presentes, irrelevantes em termos de dados, indicam que o problema permanece significativo e exige intervenção contínua. Mas também as novas formas de criminalidade digital têm, cada vez mais, impacto na violência de género e na violência doméstica em Portugal. A transição para uma sociedade hiperconectada que reconfigurou as dinâmicas de poder e agressão. Em Portugal, a violência doméstica, tradicionalmente confinada ao espaço físico comum da vítima e da pessoa agressora, expandiu-se para o domínio digital, onde o anonimato relativo e a ubiquidade dos dispositivos permitem novas formas de vitimação. A violência digital de género não é um fenómeno isolado, mas uma extensão da violência estrutural contra as mulheres. A facilidade de acesso a dados pessoais e a permanência de conteúdo online tornam estas agressões particularmente devastadoras. O uso, por exemplo, do stalkerware, aplicações de espionagem instaladas sem consentimento, tornou-se atualmente uma ferramenta cada vez mais comum para agressores domésticos monitorizarem a localização, mensagens e chamadas das vítimas, perpetuando o medo fora do domicílio partilhado. A natureza eterna da internet faz com que a vítima sinta que nunca poderá fugir do agressor ou da humilhação pública. A intervenção junto a estas vítimas, deste tipo de vítimas, deve ser o mais precoce possível e sempre, ou pelo menos assim seria desejável, em articulação direta com todos os agentes nesta matéria. Forças policiais, profissionais de saúde, tribunais, organizações de apoio à vítima, de forma a impedir o agravamento das situações e a diminuir o impacto da vitimação e a evitar fenómenos de vitimação secundário tantas vezes referidos pelas vítimas de violência doméstica. A prevenção deve também, paralelamente e antes, ser uma aposta permanente e estruturada. Daqui decorre o facto da APAV estar num processo de contínuo investimento e de atualização dos procedimentos neste tipo de vitimação, que, para além dos apoios prestados atrás referidos, tem apostado na criação e inovação de instrumentos de uma forma mais realista que possam medir e avaliar o grau de risco em que as vítimas se encontram e que, de uma forma eficaz, possam proporcionar um plano de segurança adequado e individualizado que possa ser revisto e atualizado para cada caso. E é isso. Cada caso é um caso. Cada vítima tem uma história de vida diferente. Também, numa ótica de resposta aos desafios, importa destacar o investimento realizado a nível da prevenção primária da violência doméstica. A prevenção da violência, no seu sentido mais lato de intervenção prévia ao aparecimento do problema, tem sido entendida pela APAV como uma ação complementar, mas essencial à sua missão, que é e continua a ser a central de apoiar as vítimas de crime, os seus familiares e amigos, e continua a ser uma aposta na estratégia de atuação ao longo de todo o país. A ação junto à população em geral ou junto a grupos particularmente de risco vem na prática refletida na sensibilização do público em geral para as temáticas relacionadas com a violência e o crime. Com efeito, a APAV tem sido um parceiro ativo junto à comunidade ao longo destes anos, a APAV foi responsável pelo lançamento de várias campanhas de informação e sensibilização públicas no âmbito da violência doméstica. Em todas elas, duas ideias essenciais. A primeira, de que a violência deve ser combatida pelas comunidades de forma ativa, e uma outra, que é importante quebrar o ciclo do silêncio para além do da violência. Estas campanhas têm introduzido uma componente mais mediática, no qual a APAV procura contribuir para o reconhecimento por parte da sociedade deste tipo de crime e promover a intolerância social a este fenómeno. Este aspecto tem sido complementado pelas ações de sensibilização e informação promovidas em diferentes áreas de intervenção: escolar, saúde, justiça, setor social e outros. A APAV tem ainda defendido os direitos e os interesses específicos das vítimas de crime, procurando-os manter na agenda política, social e mediática. Os tempos que vivemos, todos o sabemos, porque todos os dias o ouvimos e lemos, são tempos difíceis. Em Portugal, como noutros países, a sociedade está a ver-se confrontada com diversas fragilidades, incertezas e, sobretudo, com grandes desafios. Mas as crises são também e sempre oportunidades de mudança, de crescimento e de investimento no futuro. O aumento da violência contra as mulheres, regresso ao passado, é o nome deste painel. A desigualdade estrutural entre mulheres e homens não é um regresso, é, infelizmente, uma permanência. Combater a violência contra as mulheres é fundamental,
Nos dias de hoje, o discurso de ódio contra as mulheres, a misoginia propagada pelas redes sociais e a falsa ciência que determina papéis de género alimentam os algoritmos e as falsas percepções. É importante investir na educação para a igualdade, para a paz e para a liberdade. Uma maior coordenação entre serviços sociais, tribunais, forças de segurança, organizações da sociedade civil, designadamente de apoio à vítima, pode aumentar a eficácia da proteção das vítimas. Cada caso de violência doméstica conhecemos e apoiamos, e todos os outros que nem sequer chegam a ser reportados às autoridades nem às organizações de apoio à vítima, devem servir de ponto de partida à reflexão, à melhoria das práticas junto a estas vítimas e, sobretudo, projetar a prevenção como um alicerce fundamental para a promoção da igualdade, da liberdade, da cidadania, num primado de direitos humanos. Enfim, do respeito por todos e entre todos, seja qual for o género. Muito obrigado pela vossa atenção. Eu penso ter sido breve. Ótimo. Muito obrigada, Sr. Doutor. Passo agora a palavra ao chefe principal da Primeira Divisão Policial, João Luís de Sousa Dias. Muito obrigada pela sua presença desde já. Boa tarde a todos. Em nome da Polícia de Segurança Pública e da Primeira Divisão da PSP de Lisboa, mas sobretudo do Espaço Júlia, agradeço a oportunidade de, sem ter mesmo a eloquência e a capacidade de síntese dos restantes, de partilhar aqui um pouco a minha experiência como profissional nesta área, com mais de 20 anos de contacto com vítimas. E sempre que me pedem para falar sobre violência doméstica, o primeiro número que me vem à cabeça, ainda para mais quando o tema é regresso ao passado, é 365. E o 365 porquê? Porque nós temos 365 dias por ano, ou 366, e temos em média 25.000 a 35.000 vítimas de violência doméstica todos os anos, independentemente dos procedimentos, das alterações legislativas. Para quem, como eu, como profissional que trabalha nesta área há tantos anos, já acompanhei inúmeros procedimentos, nós estamos constantemente a mudar os procedimentos e ainda assim, no final, muitas das vezes resta a profissionais como eu o sentimento de insatisfação não termos feito algo mais por aquela vítima em concreto. Eu desde já torno a pedir desculpas novamente, eu sou um bocadinho polémico, estou aqui a tentar controlar uma vez estou fardado, ainda para mais com tão ilustres na presença do Sr. Bastonário. O desafio que lançaram, e eu podia trazer aqui números, tenho aqui números, nunca mais acabam, estatística. Nós na Polícia de Segurança Pública trabalhamos a estatística para darmos uma melhor resposta. Vamos tentando mudar também os procedimentos consoante quando as ocorrências correm menos bem. Eu digo isto muitas vezes, não há ocorrências mal resolvidas, há ocorrências que correm menos bem. E nós temos que melhorar depois os procedimentos. Pelo Espaço Júlia, do qual eu sou responsável desde o seu início e fui um dos mentores, é um projeto diferente, tenho um grande carinho por ele. Porquê? Porque trabalhamos lado a lado, é uma resposta diferenciada em que trabalhamos lado a lado com técnicos de apoio à vítima, para tentarmos dar uma resposta diferente e diferenciada, como diz a nossa diretora técnica, a doutora Inês Carrolo, um fato à medida. E eu muitas vezes digo, nós não vamos mudar as mentalidades por decreto, temos que começar a trabalhar mais atrás com as nossas crianças e a Polícia de Segurança Pública nisso também tem investido muito na formação e em operações, campanhas de sensibilização, nomeadamente, por exemplo, com o programa Escola Segura, em que ainda agora durante o mês de fevereiro, aproveitamos a data de 14 de fevereiro para ser lançada uma campanha nacional em estabelecimentos de ensino, para ver se de uma vez por todas acabamos com ditados populares que todos sabemos, quer nesta sala, quer uma criança de 6, 7 anos da primária, nasce e cresce a dizer entre marido e mulher não se mete a colher, quanto mais me bates mais eu gosto de ti. São aqueles ditados populares que estão no nosso subconsciente e que podem não fazer tão sentido para quem trabalha a nível técnico ou jurídico, técnico ou policial, mas a mim como profissional deixa-me a pensar no final do dia. Pelo Espaço de Júlia, nestes últimos 10 anos, passaram mais de 5.000 vítimas. Todas elas têm um nome, é uma Júlia, é uma Ana, é uma Maria. Portanto, se os números se mantêm estáveis e se os desafios que são lançados, pediram para falar um pouco, de forma muito curta, temos que pensar, todos como sociedade, o que é preciso mudar. Eu podia falar aqui do artigo 152, a linha D, um dos problemas da linha D é que requer coabitação para ser enquadrado como tipo de crime de violência doméstica, sendo que muitas das vezes os agressores não coabitam, sobretudo com os idosos. Os nossos idosos têm uma visita, eu digo isto muitas vezes por experiência, porque acompanho isso,
são visitados uma vez por mês por familiares. Coincidência, muitas das vezes é o dia 10, que aumenta depois o número de denúncias 11 e 12, portanto, estatísticas, os números que eu tenho e que sigo. E eu percebo o porquê, vão lá por um motivo específico. Obviamente está enquadrado noutro tipo de crimes, nomeadamente a ofensa à integridade física, muitos destes crimes semipúblicos que depois não podem prosseguir, porque dificilmente um pai, por muito que se peça, vai apresentar queixa contra um filho. Portanto, desafios que a Polícia de Segurança Pública tem neste momento e, sobretudo, quem trabalha nesta área, recursos humanos. Os nossos polícias cada vez são mais jovens, apesar de se terem investido muito na formação contínua. Os procedimentos são complexos e temos jovens polícias de 19, 20 anos a fazerem entendimentos em que é necessário fazer reportagens fotográficas, inquirições, estatutos de vítima, notificações para o Instituto de Medicina Legal. E muitas das vezes as vítimas estão lá, eu como polícia quero o quê, onde, quando, como, quem e porquê. É isto que nós batemos muito na formação para os polícias, é o que têm que transmitir, que é para depois possibilitar os seus magistrados de prosseguirem no âmbito do inquérito e haver uma acusação. Muitas das vezes é difícil gerir estes dados, porque quem lida com uma vítima está para contar uma história de 20 anos, 30, e é difícil sintetizar isso, e uma denúncia, o tempo médio de uma denúncia, para um jovem polícia que está a receber uma denúncia, neste contexto de violência doméstica, por vezes transforma-se em 3, 4 horas, devido aos inúmeros procedimentos técnicos, à legislação que tem que ser seguida, a todos os formulários que têm que ser preenchidos, e que é difícil, e eu bato muito com toda a formação aos meus colegas, e trabalhamos nesta área, temos que adaptar o nosso repertório, a linguagem técnica, constituição de assistente do processo, digitalização civil, saindo lá com formulários de estatuto de vítima, com uma linguagem técnico-jurídica complexa, em que é difícil, muitas das vezes, no ambiente em questão, após terem sido vítimas de uma agressão, estão em estado de choque, perceberem todos os passos que têm que fazer a seguir. Com este tipo de estruturas, a Polícia de Segurança Pública tem neste momento 17 estruturas, tem estruturas especializadas de atendimento a vítimas de violência doméstica, conforme está previsto na Convenção de Istambul, fomos céleres a assinar a Convenção, e agora estamos a implementar ao longo dos anos. E as vítimas não têm o mesmo tempo, não têm o tempo da justiça. O nosso tempo é diferente. As vítimas precisam de ser acompanhadas. Outro de me pedir um exemplo de boas práticas que fazemos. Vou dar um exemplo muito prático e real. Eu posso notificar para a Polícia Médica Legal, mas se não lhe perguntar e consegue ir, tem meio de transporte, consegue ir ao Instituto de Medicina Legal para ser submetido a uma perícia, que para nós é importantíssimo para carregarmos prova para o processo, para o inquérito, mas convém perguntar à vítima e consegue ir. Se não conseguir, entram em campo muitos dos nossos parceiros informais, muitos do APAV, nós temos técnicos, perguntar à vítima e de seguida acompanhá-la, porque tem direito a ser acompanhada por um técnico de apoio à vítima. Aproveito também que estou aqui e lanço aqui o repto à Ordem dos Advogados. Se calhar era boa ideia, isto como profissional nesta área, ser-lhes nomeado logo de início, na fase inicial do processo, um defensor oficioso e que acompanhasse a vítima e que traduzisse a linguagem técnica e a jurídica para estas nossas vítimas. Podia continuar aqui agora a falar muito tempo, mas muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua exposição. E agora passo ao Dr. Álvaro Beleza, Presidente do Conselho Coordenador da Associação para o Desenvolvimento Económico e Social. Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, primeiro que tudo, muito obrigado pelo convite. É uma honra especial estar aqui e, como imaginam, é uma honra especial. Primeiro, estou aqui como muita gente pensa que, ao longo da minha vida, das últimas décadas, que eu sou irmão da Leonor Beleza. Não sou irmão, sou primo, e somos primos afastados, talvez ali no século XIX, com alguma junção, mas dizer-lhe que não tenho grandes dúvidas que estou aqui a manifestar aquilo que todos aqueles que usam o nome Beleza sentem nos últimos anos, nas últimas décadas, desde que teve intervenção pública,
porque eu, quando era miúdo, andava na escola, por ser beleza, tinha muito bullying. Eu entrava na caminhonete para o colégio, para o São João de Brito, apanhava logo pancada por ser o belezinha. E a partir do momento em que esta senhora teve a projeção pública que teve, usar o seu nome, eu não tenho dúvidas que houve muito mais primos que usaram esse nome com orgulho, e sou testemunha de o ouvir. Mas estou aqui, como imaginam, também como Presidente da SEDES, porque a doutora Leonor Beleza é da Fundação da SEDES. Eu não vou dizer há quantos anos, porque é uma senhora, mas antes do 25 de Abril, um conjunto de jovens, entre as quais algumas mulheres, como ela, criaram essa associação, e agora parece fácil, mas na altura não era. E o que estamos aqui hoje a falar, no fundo, é de mulheres de coragem. E eu estou aqui à frente, tenho aqui à minha frente algumas mulheres de coragem. E acho que é bonito, numa cerimónia que honra uma mulher especial de coragem, ter outras mulheres de coragem. Depois de ouvirmos estes relatos aqui ao meu lado direito, em que só podemos ter vergonha, como é que Portugal, o Portugal que está na Europa, que tem uma democracia liberal, como é que é possível tolerar esta violência? Vão fazer 50 anos da Constituição de Abril, mas parece que Abril ainda não chegou às famílias, à casa de muita gente, infelizmente. E de facto, é de nos chamar a atenção o quão necessário é nós termos participação cívica. E as mulheres têm uma característica, para além de outras, eu estou rodeado de mulheres, vim agora do hospital de fazer exames internos, na medicina nós estamos rodeados de mulheres há muitos anos, elas são a maioria das médicas, dos enfermeiros, das enfermeiras, portanto eu sempre estive rodeado de mulheres, e mulheres na liderança, mulheres diretoras, chefes, líderes. As mulheres têm várias características que nos fazem muita falta, Coragem, frontalidade, não assumem tudo a sério, a 100%. Nós, homens, normalmente facilitamos muito, e já estamos a falar no futebol e no que é que vamos comer ao almoço. Elas levam tudo muito a sério, também na medicina, também a sua vida profissional. E esta senhora deu provas disso. Eu conhecia como jovem médico, também tenho que contar esta história, tivemos um pequeno quiproquo no princípio, mas que depois resolvemos, porque esta senhora, enquanto Ministra da Saúde, defendeu uma coisa que foi a ideia de que era preciso apostar nos profissionais de saúde em indicação exclusiva e pagar-lhes convenientemente para que eles não tivessem que andar a trabalhar em vários sítios. Eu, como jovem médico, e os meus colegas chegamos a acordo com a Ministra, na altura. Depois, a outra corporação a que eu pertenço inviabilizou isso uns anos mais tarde, porque acharam que era melhor manter o sistema que estava. Mas isso, entre outras coisas, para não maçar, demonstrou a característica principal que ela teve ao longo da vida. Coragem para pôr em causa aquilo que era preciso pôr em causa, falar a verdade, não olhar para trás e fazer aquilo que tem que ser feito. É por não termos feito muitas dessas coisas que hoje estamos muito na situação que estamos e podíamos estar bem melhor se o país tivesse tido a coragem de tomar atitudes que não tomou. Depois disso, um grande empresário português fez uma coisa rara, infelizmente, neste país, que os anglo-saxónicos têm muita tradição, que é doar, penso que metade da sua herança, para uma fundação na área da saúde. E teve a visão de escolher realmente alguém especial, que além da coragem, tem visão estratégica, e que de facto criou a Fundação Champalimaud e tornou-a um centro de referência mundial na investigação do cancro e de outras doenças, e que eu, como médico, também já agora, testemunho que grande parte da nossa vida
clínica é, muitas vezes, encaminhar doentes para a Fundação Champalimau, porque costumamos brincar, mas a brincar dizem-se muitas coisas sérias, que antes de Deus, para quem acredita, está a Champalimau. E é um orgulho para o país ter uma instituição dessas que atrai investigadores de todo o mundo a Portugal e que muito nos deve orgulhar e que muita gente muito deve, principalmente os doentes, os que mais sofrem. Infelizmente a medicina não resolve ainda tudo, mas já resolve muito mais e deve-se muito à liderança desta senhora. Portanto, o que eu estou aqui a fazer é dizer aquilo que todos pensam. Agradecer-lhe. É uma mulher que podia ter sido tudo na vida política portuguesa, podia ter sido líder do seu partido, primeira-ministra, quiçá. Podia ser, e ela sabe que estivemos há algum tempo a falar sobre isso, podia ter sido candidata a Presidente da República e talvez a primeira mulher Presidente. Como imaginam, eu como tenho um amigo que acabou de tomar posse ontem, até me agradou não ter sido candidata, mas nós precisamos em Portugal de mulheres na liderança. E o exemplo da Leonor Beleza é isso. É uma mulher líder que tem capacidade de liderança, porque luta por causas, por convicções, independentemente das ideologias à esquerda ou mais à direita. E eu tenho aqui algumas mulheres com participação pública, cívica, política, bem conhecida. Têm todas uma característica, são todas corajosas e desabridas e de convicções, mas nós, Portugal, precisamos muito disso. Este flagelo que temos, em boa hora, estamos aqui a festejar o Dia da Mulher e a lembrar a violência que nós cometemos contra as nossas mulheres. Mas, para melhorar tudo isto, hoje temos uma polícia melhor, temos associações cívicas como esta que nos ajudam muito, mas eu tenho defendido isso desde há anos, precisamos de mulheres na liderança. Precisamos de mulheres à frente dos destinos do país. E eu ainda espero ver na minha vida, também já estou para sénior, não é? Já sou idoso, mas ainda gostava de ver mulheres à frente da República, do Governo, na liderança do país. Porque isso também ajudará a tomar medidas, porque é de medidas que se trata aqui. É preciso tomar medidas sérias. E muitas têm a ver aqui com esta casa. E termino saudando aqui o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, porque os advogados são, no fundo, os provedores da nossa liberdade. São os provedores da nossa liberdade. É mesmo o termo que eu vinha para aqui. O que é que, no fundo, são os advogados para nós? E acho que esta é uma causa que vale a pena lutar, que vale a pena tudo fazer, porque tudo é pouco, para que daqui a uns anos, quando se fazem homenagens a mulheres desta envergadura, não tenhamos que ouvir o que ouvimos aqui, que envergonha o país, que os portugueses deveriam ter vergonha. Portanto, doutora Leonor Beleza, é uma honra muito especial para mim. Nunca esperei estar aqui numa cerimónia destas a homenageá-la, faço o mesmo com gosto, acredite. E como médico, como português, como sócio da SEDES e agora responsável da mesma, e também como primo da família, que é um orgulho para nós. Muito obrigado. De seguida, procedemos à entrega do Prémio Helena Guimarães, que foi instituído pela Ordem dos Advogados em 2016 e visa distinguir personalidades e entidades nacionais que se tenham destacado especificamente na defesa dos direitos das mulheres e na defesa da igualdade de género.
Em 2026, o Conselho Geral deliberou atribuir o Prémio Helena Guimarães à doutora Leonor Beleza, distinguindo o seu contributo ímpar para a defesa dos direitos das mulheres e para o fortalecimento da cidadania em Portugal. Veremos de seguida um breve filme alusivo ao percurso da doutora Leonor Beleza. Há mulheres que abrem caminhos, mulheres que mudam instituições, mulheres que ajudam a transformar a sociedade. O Prémio Helena Guimarães distingue precisamente esse legado: coragem, serviço público e compromisso com a igualdade. Leonor Beleza nasceu no Porto em 1948. Formou-se em Direito e cedo escolheu um caminho de participação cívica e intervenção pública. Foi professora na Faculdade de Direito de Lisboa e integrou, ainda jovem, a Comissão da Condição Feminina, participando ativamente na construção das políticas de igualdade em Portugal e na Europa. Ao longo da sua vida pública, assumiu responsabilidades de grande exigência. Foi secretária de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e da Segurança Social. Em 1985, tornou-se Ministra da Saúde. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Ao longo do seu percurso, Leonor Beleza defendeu princípios claros: igualdade, liberdade e dignidade humana. Uma visão que ajudou a moldar o debate público e a afirmar os direitos das mulheres na democracia portuguesa. Desde 2004, Leonor Beleza preside a Fundação Champalimaud, uma das mais importantes instituições científicas europeias dedicada à investigação biomédica e à inovação em saúde. Sob a sua liderança, a ciência portuguesa ganhou projeção internacional e novos horizontes de esperança para milhares de pessoas. Ao longo de décadas de serviço público e intervenção cívica, Leonor Beleza recebeu inúmeras distinções nacionais e internacionais. Recebeu a Gran Cruz da Ordem Militar de Cristo em 2005. Em 2015 foi distinguida pela Ordem dos Advogados com a sua Medalha de Ouro, um reconhecimento maior da advocacia portuguesa. Recebeu a Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique em 2017. Foi ainda distinguida com o doutoramento honoris causa pela Universidade de Lisboa em 2021. Em 2023, foi distinguida com o Prémio Universidade de Coimbra. E em 2025, recebeu uma das mais altas distinções internacionais, o grau de Cavaleiro da Legião de Honra Francesa, a mais antiga e prestigiada Ordem de França. Uma vida dedicada ao serviço público. Um percurso marcado pela coragem, pela visão e pelo compromisso com a igualdade. Um exemplo de liderança, de cidadania e de determinação para tantas mulheres que em Portugal e no mundo continuam a afirmar o seu lugar e os seus direitos. Por tudo aquilo que representa para Portugal, a Ordem dos Advogados distingue Leonor Beleza com o Prémio Helena Guimarães 2026. De seguida, usará da palavra o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, Dr. João Mansano.
Muito boa tarde, senhoras e senhores. Há nomes que carregam um programa e Línia Guimarães é um desses nomes, jurista, feminista, combatente pela igualdade, num tempo em que ser mulher e ser advogada era, por si só, um ato de resistência. Escreveu, lutou, insistiu. Não pediu concessões, exigiu direitos. Por isso, a Ordem dos Advogados deu o seu nome a este prémio, para que a memória não seja apenas uma homenagem, mas sim um compromisso. Neste ano em que celebramos o centenário da nossa Ordem, a escolha de quem distinguimos ganha uma dimensão muito especial. 100 anos de advocacia são também 100 anos de conquistas civis, muitas delas feitas por mulheres, muitas delas feitas contra a corrente. Leonor Beleza é a laureada de 2026 e a escolha não foi difícil. Como eu referi no início, habituei-me a vê-la na televisão desde, não é ter idade, mas desde a adolescência. E habituei-me a ver o nome Beleza como sinónimo de mulher forte e corajosa. Não sou primo, infelizmente, porque poderia ser que tivesse a tal beleza que, como foi aqui referido, tem essa garantia de qualidade ou uma espécie de selo, mas de facto é uma pessoa que notoriamente é um exemplo. É uma mulher forte, nitidamente, enfrentou tudo e todos, uma mulher de convicções, uma servidora pública por convicção, uma mulher de missão. Foi secretária de Estado, ministra da Saúde, deputada e vice-presidente da Assembleia da República, integrou o Conselho de Estado, preside a Fundação Champalimau desde a sua criação em 2004. Em cada uma destas funções não se limitou a ocupar um lugar. Transformou. Na saúde, reformou. No Parlamento, legislou com independência. Na Fundação, como já aqui foi dito, fez de Portugal uma referência mundial na investigação científica. Onde outros viram limites, ela viu responsabilidade. Este prémio não distingue currículos, distingue causas. E a causa de Leonor Beleza foi sempre a mesma. Provar, pela ação e pelo empenho, que o mérito não tem género. Que a competência não pede licença. Que uma mulher no poder não é, nem nunca deve ser, uma exceção. É uma exigência democrática. Línia Guimarães escreveu um dia que lutava pela equivalência moral, intelectual e social dos dois sexos. Leonor Beleza não precisou de escrever essa frase, viveu-a. É por isso que, em nome da Ordem dos Advogados, do seu Conselho Geral, tenho a honra de lhe entregar o prémio Línia Guimarães e, por isso, uma mulher que é uma inspiração e que se tornou uma referência para todas as mulheres, que espero que compreendam que a igualdade não se oferece e conquista-se. Por isso, chamo-a ao palco para receber o prémio. Senhor Bastonário, da Ordem dos Advogados, Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, Senhoras Deputadas, Senhora Secretária de Estado, Senhores Magistrados, Magistrados Judiciais, Magistrados do Ministério Público, dirigentes de organizações múltiplas, amigas e amigos aqui presentes. As minhas primeiras palavras não podem deixar de ser palavras de agradecimento à Ordem dos Advogados, a que, aliás, eu pertenço. Agradeço muito a honra que me é concedida. Agradeço muito a generosidade da concessão desta honra e, de uma maneira muito sentida, a generosidade das palavras que eu ouvi. Estou muito honrada pela qualidade da instituição no ano do seu centenário, pelas identidades das pessoas que me antecederam nesta distinção, pelo nome muito ilustre que este prémio ostenta
tudo isso contribui para que me sinta extremamente sensibilizada e honrada com este reconhecimento. Agradeço também muito, profundamente, a todos os que aqui estão presentes, aos que vieram em representação de instituições e aos que fizeram fazem um percurso comigo. Deixem-me que vos agradeça, na pessoa da Regina Tavares da Silva, aqui sentada na minha frente, entre os aqui presentes, a pessoa com quem trabalhei há mais tempo. Ela já estava na Comissão da Condição Feminina em 1975, quando lá entrei pela mão de Maria de Lourdes Pintacilgo. Hoje essa comissão chama-se Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. E continuou na Comissão da Condição Feminina quando eu saí. Foi mais tarde uma grande presidente dessa comissão. E é uma das pessoas, se não a pessoa, que entre nós mais sabe e mais trabalhou nas primeiras décadas sobre as questões e as protagonistas dos direitos das mulheres. A Comissão da Condição Feminina teve um papel muito importante na minha pessoa e no desenvolvimento daquilo que sou. Este prémio toca-me profundamente, ou em grande parte, porque a dimensão da consciência da minha pertença ao mundo das mulheres, acompanhada da noção de como o sexo determina a minha vida e a vida do grupo maioritário que somos, a que pertenço, acompanham a minha existência desde que comecei a ser capaz de racionalizar as circunstâncias em que me foi dado viver. Trabalhar profissionalmente na Comissão da Condição Feminina sedimentou a minha definitiva pertença ao mundo do feminismo. A palavra feminismo ainda hoje inquieta a alguns. Repito o que para mim quer dizer. Eu sou feminista. Quer dizer duas coisas. Uma, que a situação das mulheres tem uma dimensão cultural determinante. A outra é que temos de ser nós as protagonistas da ultrapassagem das limitações. A noção de género assenta naquela dimensão cultural. Já Simone de Beauvoir dizia: on ne naît pas femme, on le devient. Não se nasce mulher, tornamos-nos mulheres. O sexo é parte da história, obviamente, mas não é só o sexo, nem sobretudo o sexo, que determina limitações e discriminações. Às vezes não é compreendido que sexo e género não são o mesmo conceito. Hoje diz-se género com tanta intensidade que alguns poderão pensar que é um sinónimo. Não, não é um sinónimo. Sexo é do domínio da biologia, género é do domínio do comportamento. E sim, no que respeita a nós mulheres termos de nos envolver neste esforço coletivo de transformação das coisas, sim, nessa questão de quem é que precisamos que participe nestas mudanças, os homens também são necessários e são bem-vindos. Deixem-me que fale agora a jurista. Apesar de hoje não exercer propriamente nessa qualidade, eu continuo a ser uma jurista na forma como raciocino e vejo o desenvolvimento das sociedades. Está quase a fazer 50 anos, acontecerá no dia 25 de abril próximo, que a Constituição de 1976 varreu o direito discriminatório contra as mulheres. O direito que eu aprendi nas cadeiras da Faculdade de Direito. Bastaram as normas inseridas na Constituição relativas a direitos, liberdades e garantias, incluindo a determinação de que essas normas eram diretamente aplicáveis, e o meu estatuto foi instantaneamente alterado. O meu e de todas as mulheres portuguesas, sobretudo as que eram casadas e tinham filhos, o que era então já o meu caso. Esta fase da nossa existência coletiva foi extraordinária, essa fase. E eu tive o privilégio de participar nas alterações legislativas que se seguiram para, apesar da imediata aplicação da Constituição, adequar o direito chamado ordinário, quer dizer que não é o da Constituição, ao texto da Constituição de 1976. Nomeadamente, fiz parte da comissão que preparou a revisão do Código Civil de 1978, presidida pela professora Isabel Maria de Magalhães Colasso, e foi essa participação. Eu era a única jurista júnior
naquela altura, e também a única cujo estatuto estava diretamente em causa, porque era sobretudo o direito da família que precisava de alteração. Essa participação nessa comissão foi a aventura jurídica mais relevante da minha vida. Eu tinha então bastante fé no que significariam alterações legislativas no sentido da igualdade. Mas bem me recordo de ouvir justamente a insigne Presidente da Comissão, a professora Magalhães Colasso, avisar em conferência aqui na Ordem dos Advogados que as dominantes responsabilidades das mulheres, sobretudo das mães, no interior da família, limitariam seriamente o alcance das proclamações formais de igualdade. Não era só o sexo, era o género a interferir e a limitar. Dizia Eveline Sulro que a ciência fizera mais pelas mulheres ao permitir que a alimentação dos bebés pudesse não depender da amamentação materna, mas também que isso fora mais fácil conseguir inventar os biberons, é disso que eu estou a falar. Isso foi mais fácil de conseguir que os pais administrassem eles próprios os biberons aos seus filhos. Parecem coisas de há muito tempo, ditas assim. É de algum tempo, certamente, são coisas de algum tempo. Mas apesar de muitas regras igualitárias e para além do que resulta das diferenças biológicas, as limitações que as mulheres efetivamente vivem no emprego hoje em dia ainda são muitíssimo superiores às dos homens. Falei brevemente em ciência, a propósito dos biberons, e queria voltar a esse tema. Sobretudo à ciência na área da saúde, que agora ocupa a minha vida profissional há muito tempo. E queria voltar a esse tema porque há coisas que são não muito bem conhecidas, não estou a falar para os ilustres médicos aqui presentes, que saberão algumas das coisas que eu vou dizer, mas mesmo aqueles que se interessam muito pelas questões de direitos das mulheres, às vezes não sabem até que ponto a ciência ainda é hoje um mundo onde as coisas não são suficientemente tratadas e conhecidas para efeitos de salvaguarda da saúde das mulheres. É disso sobretudo que eu estou a falar. Por um lado, é preciso reconhecer que a ciência permitiu e permite um fator absolutamente essencial da capacidade das mulheres dominarem a sua vida. Estou a falar do controle da fertilidade. Decidir se têm filhos e quando os têm, por métodos fáceis e seguros, é, a meu ver, a maior liberdade que a ciência até hoje conseguiu para as mulheres. É certo que há muitas áreas do mundo onde as mulheres não podem ou não conseguem exercer a sua liberdade, mas a culpa não é da ciência, que cumpriu bem o seu papel neste domínio. Não tenho a certeza de que todas tenhamos compreendido até que ponto esta liberdade nos confere efetivamente poder, para além do óbvio de escolhermos a composição da família. Sobretudo quando a consciência coletiva da insuficiência da substituição das gerações se está a sedimentar. Julgo que as mulheres estão longe ainda de exercerem o poder, fora da composição da sua família, que esse fator lhes permite. Mas será bom que a ciência consiga efetivamente ir muito mais longe. É que as diferenças, desta vez biológicas, entre as mulheres e os homens são bem mais intensas e determinantes do que aquilo que se quis acreditar até há poucos anos. Um número muito, muito recente deste mês, da Nature, que é a grande revista científica que os investigadores da Fundação Champalimau e os colegas em muitos outros sítios costumam utilizar, num artigo deste mês, repito, dizia que é um território científico desconhecido, o da saúde das mulheres. Nós estamos a falar dos aspectos da saúde das mulheres que são específicos delas, no sentido daqueles que são muito conhecidos. Às vezes chama-se isso o biquíni. Não estou a falar disso. Mas o facto de, durante muito tempo, se não ter assegurado, quer na ciência fundamental, quer nos ensaios clínicos, que a presença do sexo feminino fosse exigida, isto é, que os estudos fundamentais e os estudos clínicos fossem feitos incluindo indivíduos dos dois sexos e tomando nota devida
da pertença a um sexo ou ao outro, e o facto disso não ter acontecido até há muito pouco tempo, conduziu a enormes prejuízos para a saúde das mulheres, a uma enorme ignorância, em muitos aspectos, do que é a saúde das mulheres. Em virtude dos novos medicamentos, os aparelhos e os dispositivos médicos, ou os tratamentos, não terem sido experimentados em mulheres ou não se ter recorrido a dados que separassem as mulheres e os homens. Por razões várias de regras, os ensaios clínicos eram normalmente feitos só com homens ou com muito mais homens, e quando havia mulheres não se tomava nota de se os dados vinham de homens ou de mulheres. A mesma coisa acontecia na investigação fundamental, dessa vez com animais, em que os cientistas utilizavam e utilizam preferencialmente indivíduos do sexo masculino, porque os animais do sexo feminino sofrem da mesma convicção, às vezes, existente na sociedade, de que têm umas emoções e umas coisas que perturbam a facilidade com que podem ser utilizados ou conhecidos. O que eu estou a dizer é exatamente verdade. São coisas que eu ouvi, não estou... Mas estas dificuldades traduzem-se em consequências muito sérias, nomeadamente para a saúde das mulheres. É verdade que, a partir de 2016, passou a ser obrigatório nos Estados Unidos, e depois os outros copiaram, que esse tipo de estudos, feitos, financiados por entidades públicas, fossem feitos em indivíduos dos dois sexos e que os dados fossem também ventilados, como se diz, por sexo, portanto. Mas isso aconteceu em 2016, foi há meia dúzia de anos. Logo a seguir aconteceu também na Europa e no Canadá. A consequência é que o conhecimento das diferenças é insuficiente, e que, como as coisas normalmente eram experimentadas só num sexo, aconteceram inúmeras coisas desagradáveis, desde retirada de medicamentos do mercado por esse efeito. Recentemente, em certas circunstâncias, percebeu-se que as mulheres e os homens se comportam de uma maneira diferente e reagem de maneira diferente à mesma doença. O Covid foi um laboratório mundial fantástico de percepção das diferenças. As mulheres morriam menos, mas os homens eram mais hospitalizados, os testes eram mais feitos em mulheres. Houve uma série de diferenças que foram, nessa altura, notadas nos países que recolheram dados ventilados por sexo, o que também não aconteceu em todos os sítios, e hoje as exigências são maiores. Eu estou a aproveitar esta ocasião em que presumo que a maior parte das pessoas que aqui estão não são da área da saúde ou não são especialistas em áreas da saúde, para me queixar de uma área ainda muito pouco conhecida, onde a presunção de que somos todos iguais para certos efeitos não é verdadeira e conduz a dados muito negativos. Bom, deixando agora a ciência, a Ordem decidiu dedicar estas comemorações do Dia da Mulher à terrível realidade da violência contra as mulheres. Algumas pessoas que viram a lista daqueles que iam intervir na discussão desta questão notaram que são cavalheiros, aqueles que falharam sobre as questões da violência contra as mulheres. Ora, eu devo dizer que acho formidável que sejam cavalheiros a falar destas questões, porque passei demasiado tempo a só ouvir mulheres preocuparem-se e falarem sobre isso. Parece-me um sinal muito positivo de evolução, que esta questão da violência doméstica, em circunstâncias familiares, na maior parte das vezes, como foi muito bem sublinhado, contra as mulheres, parece-me muito importante que isto tenha vindo sucessivamente a assumir um papel de visibilidade social, de preocupação social, e confesso que ouvi aqui muitas coisas que me pareceram extraordinariamente importantes e interessantes sobre a forma como hoje estamos a olhar para elas. Mas os números são muito maus, como estamos, como conhecemos, como foi sublinhado, como foi dito. Eu hoje, quando ouço falar de violência contra as mulheres, Regina, lembro-me dos tempos da Comissão da Condição Feminina, no princípio, em que nós, as nossas colegas, ouvíamos histórias contadas por muitas mulheres que viviam num sofrimento também terrível, não só pelas circunstâncias próprias da violência, mas pela noção que tinham de que eram únicas a passar por aquelas circunstâncias. Não sabiam
não sabiam que era tão frequente, que havia tantas outras que passavam pelas mesmas coisas. Hoje, desse ponto de vista, a circunstância é bem diferente. Eu quero lembrar aqui a história triste, não foi em Portugal, de Gisele Pelicot, que suponho que teremos todos consciência daquilo que se faça, que é um caso absolutamente extremo, terrífico, do que pode ser, ou até onde é que pode chegar a violência exercida na intimidade. Eu suponho que sabem o que é, portanto, é uma mulher francesa cujo marido de décadas, com quem ela julgava ela uma boa relação, tinha permitido, instigado, que dezenas de homens a violassem em situação de drogada. É uma história horrível, contada num livro que ela publicou e em que, enfim, somos, de facto, chocados profundamente por até onde é que as coisas eventualmente podem chegar. Agradeço muito à Ordem que tenha tomado este tema como tema para hoje aqui discutir e agradeço em particular que tenha escolhido que esse tema fosse discutido entre cavalheiros. Parece-me que é um bom sinal de evolução da importância dos assuntos, que a sociedade em geral se aperceba de que não é possível que continuemos com os números e com os dramas todos, porque tantas mulheres no nosso país têm passado. Uma palavra final apenas. Continuamos e temos de continuar, até em face desta última realidade, a da violência, a discutir e a clamar em termos de exigência de igualdade, de fim de todas as discriminações, de igualdade de acesso ao exercício do poder. E há todas as razões para que continuemos. Vamos juntando e precisamos de juntar cada vez mais a exigência a nós mesmas de que exerçamos o que já foi conseguido para obter o que ainda nos falta e que tem tanto a ver, do meu ponto de vista, com o exercício do poder. Juntemos isso tudo e sem medo, sem vergonha, sem a noção de que se calhar eu não posso, não sou capaz, com coragem e com ousadia, sejamos todas mais exigentes. Exigentes connosco e com o que nos rodeiam. Não é fácil equilibrar hoje a exigência para com os outros com a exigência para connosco mesmas. Ou saber o que depende dos outros ou aquilo que só depende de nós próprias. Nunca, apesar de tudo, detivemos tanto conhecimento, dominámos tantos mecanismos, conseguimos tantos direitos. A exigência pode ser difícil e exigir algum abandono de hábitos e de demissões. Mas, do meu ponto de vista, na minha ideia, acredito que há um mundo de coisas que nós, estou a falar agora para as mulheres, que nós, as mulheres, podemos alcançar e aceito e pratico que o possamos fazer todos juntos. Muito obrigada. Agradecemos a presença de todos vós nesta sessão comemorativa e convidamo-los para o coffee break aqui já nesta salinha. Obrigada.